Bom, estamos recebendo nesta manhã de segunda-feira o Fernando José de Oliveira, rimou. Fernando José de Oliveira, que é presidente do Sinduscon, Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque, Guabiruba, Nova Trento, e também o Isaías Otaviano, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção e no Mobiliário de Brusque em região, o Sintricom. E o assunto é, estamos aí na fase de negociações coletivas, encerrando, algumas ainda emperradas, mas o setor da construção civil tem sido ao longo dos anos, e não foi diferente nesse ano, um dos primeiros a fechar esse acordo. E para você que não sabe o que é uma convenção coletiva, trata-se de um acordo entre as duas partes, entre a parte empresarial e a parte laboral, para definir as regras do setor. E inclusive depois de 2017, essa convenção coletiva, ela ganhou um peso maior ainda. Inclusive o que é definido, o que é acertado ali entre as entidades que representam cada um dos lados, tem força maior, inclusive que a própria legislação. Fernando de Oliveira, bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, da Mota. Tudo certo? Rodrigo, bom dia a toda a equipe da Rádio Cidade, né? Tudo certo, estamos aí mais uma vez. Mais uma batalha vencida. Mais uma batalha vencida, né? Eu vou dizer assim, ó, não é bem uma batalha, né, da Mota, porque na realidade a gente tem que entender a situação dos dois lados, tanto do empresarial quanto do laboral, mas a parte mais fragilizada a gente entende que é a parte laboral, né? E os trabalhadores também têm a perca durante todo o ano com a inflação e tudo mais, e precisa ser reposta, né? E a gente entende isso, e tanto assim que a gente tem sempre uma boa negociação. Acho que até por esse entendimento e por a gente ter também um trabalho durante todo o ano, a gente nunca foi distante um sindicato do outro. Um depende do outro, até porque nossas empresas dependem dos colaboradores que automaticamente estão vinculados ao Sintricom, né? E entendendo isso, fica fácil de fazer qualquer negociação. Isaías Otaviano, bem-vindo novamente aqui, o Isaías que bate cartão aqui, né? Já é frequentador assíduo desse microfone. Bom dia, Isaías. Bom dia, Valdomiro, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Bom dia especial aos trabalhadores ligados à construção civil. Dizer que é uma satisfação mais uma vez estar aqui, poder falar um pouco sobre a nossa categoria e nesse dia falar sobre a questão do aumento de salário, que é tão importante na vida de qualquer trabalhador e não é diferente na vida dos trabalhadores da construção civil. Agora, quem está acompanhando deve estar se achando estranho, mas por que os dois aqui, né? Isso mostra também, até porque eu tenho falado sempre com o Isaías disse, não, era bom que sempre quando formos falar de negociação, que as duas entidades estivessem juntas. Isso é uma amostra também do alinhamento no sentido de entendimento que as duas entidades têm, embora tenham a missão e o trabalho de defender interesses opostos, né, Fernando? Realmente, é como eu disse, né? Interesses opostos, mas para um bem comum também, para um sucesso, porque, por exemplo, não existe hoje sucesso numa empresa, nenhuma empresa, principalmente no ramo da construção civil, que a gente depende muito da mão de obra. Uma empresa não vai ter sucesso se não estiver bem alinhada com todos os colaboradores. Então, por isso que a gente entende o quão importantes são os colaboradores nos nossos negócios. E entendendo isso, fica mais fácil de você entender o lado deles também, né? Então, esse alinhamento é porque realmente a gente sabe valorizar os nossos colaboradores e precisa valorizar porque nós dependemos exclusivamente de mão de obra, porque, por exemplo, uma indústria é fácil, uma indústria tem os equipamentos lá que às vezes a mão de obra não representa tanto quanto representa os equipamentos, as máquinas que trabalham e produzem. No nosso caso, não, a construção civil é realmente praticamente só mão de obra, depende exclusivamente de mão de obra. Tem um outro equipamento que facilita essa mão de obra, mas a mão de obra representa muito para a nossa categoria, né? E aí esses colaboradores, se a gente não valorizar, até porque na nossa região nós temos uma carência de mão de obra, se você olhar no Cine hoje, tem várias vagas de trabalho e muitas dessas vagas são do nosso setor, são da construção civil. E temos que entender também que, por exemplo, quando as pessoas vêm de fora procurar uma condição melhor de vida aqui no nosso município, normalmente são pessoas que não têm uma qualificação profissional muito grande e que elas começam lá na mão de obra, começam como servente mesmo, não sabem nada ainda, tem que começar como servente e dali para frente vão crescendo nas suas
nas suas atividades, né? Então, entendemos que realmente a gente precisa valorizar bastante esse pessoal, precisamos treinar, a gente dá treinamentos, a gente trabalha muito a questão de segurança, saúde e segurança dos trabalhadores, e esse trabalho a gente faz todo ele conjunto e não fizemos só na época de negociação, a gente trabalha o ano inteiro, né? O Isaías, a gente está sempre tendo reunião um com o outro e tal, e tentando melhorar as condições de toda a categoria da construção civil aqui no nosso município. Essa parceria vem de anos já, né? Vem de anos, né? De outros presidentes, todos? De outros presidentes. Só aproveitando para falar um pouco sobre essa questão do relacionamento, há um grande equívoco quando a gente escuta, porque o presidente do sindicato patronal e o do trabalhador não pode ser tão próximo. Eu vejo que está totalmente errado quem pensa desse jeito, porque quando o trabalhador elege um presidente de sindicato representando os trabalhadores, ele é eleito para representar os trabalhadores. E eu vou representar os trabalhadores junto às entidades de classe, junto ao sindicato patronal. Então, quer dizer, como é que um trabalhador não tem a condição de negociar uma convenção coletiva? Mas eles me elegeram para isso, então eu tenho que estar próximo, nós temos que estar unidos, porque nós lutamos pelo mesmo ideal e pelo mesmo objetivo, que é trazer benefício direto e indireto para os trabalhadores ligados ao setor. Então, desde quando eu assumi como presidente, sempre tive isso com muita clareza, com o Fernando, com o falecido seu Ademir, que foi uma pessoa que teve uma mudança muito grande nos sindicatos, principalmente no movimento sindical de Brusque, tanto é que foi um cidadão que foi presidente de 2 sindicatos, né, tanto do laboral como do patronal, totalmente envolvido, enganjado com a causa, e a gente tem esse trabalho que na nossa região aqui ele é pioneiro, e no estado também, esse relacionamento que a gente tem próximo, porque a gente tem do outro lado empresário que entende que o trabalho e o trabalhador são o bem mais precioso que a empresa possa ter. E quando a gente se aproxima, quando a gente está junto, a gente discute o interesse da categoria. Como o Fernando bem falou, a gente se reúne quase que mensalmente para tratar de assuntos ligados à construção civil. Ou seja, a questão de uma empresa que não está cumprindo com as normas, a gente chama lá, eu e ele tenta conversar, porque o objetivo não é penalizar nenhuma empresa, Rodrigo, é fazer com que as empresas cumpram as normas trabalhistas, que não foi eu e nem o Fernando que criamos, e que a gente tem que colocar em vigor, e tem que colocar em prática. Combater a questão da informalidade, porque a gente entende que onde há informalidade, há uma concorrência desleal. Então, se você quer ter uma empresa, quer ter funcionário, você tem que seguir as normas que estão impostas pelas leis trabalhistas, né? E pela legislação brasileira. E a gente tem trabalhado muito forte nessa questão da organização do setor, que eu acho que é o principal fator das entidades sindicais, e principalmente respeitar o que nós temos de mais importante, que nós temos essa mesma convicção, que é o trabalhador. Então, quando a gente faz isso, eu entendo que fica fácil o trabalho, porque não há aquele negócio assim de dizer, não, porque eu não vou conversar com o sindicato patronal porque ele é patrão. Pô, se eu não vou conversar com o patrão, quem é que vai conversar? O trabalhador da obra? Vai chegar para fazer uma reunião com o Fernando para falar de convenção coletiva? Então, as pessoas têm que tirar esse pensamento da cabeça. Cada um defende o que acha que é importante, mas sempre pensando no bem comum, que nesse caso é o trabalhador. Agora, bem, só para explicar, o Isaías falou do seu Ademir. O seu Ademir foi presidente do Sindicato do Comércio, né? Sim. Sindicato dos Empregados no Comércio também. E lá na década de 80, se não me engano, quando começou praticamente todo o trabalho ali. Então, teve uma figura que está fazendo muita falta, né, Fernando? Faz muita falta o seu Ademir. Com certeza o saudoso Ademir, né, faz muita falta para o nosso setor, que realmente foi uma pessoa muito engajada, e ele se dedicava muito, né, às causas do nosso sindicato. Ele foi um dos precursores ali no nosso sindicato, né, teve desde o início. Mas só relembrando um pouquinho a trajetória dele, ele foi empregado no comércio, né, antes dele ter a empresa Casa Avenida. Casa Avenida durante muitos anos, né, e ali ele estava muito vinculado às entidades, principalmente CDL e Sindicato dos Trabalhadores no Comércio. Ele foi presidente, inclusive, do sindicato, né, e ele foi uma pessoa que sempre teve bastante envolvimento com todas as entidades, né? As causas sociais, né? As causas sociais. Lá, Menino Deus, ele estava envolvido no mesmo hospital, enfim, ele sempre foi uma pessoa que se dedicou muito, então, com certeza faz muita falta na nossa sociedade.
São 8h20, vou pedir licença para o Fernando e para o Isaías para a gente fazer um intervalo comercial. Daqui a pouco vamos falar sobre os números, né? O que foi essa negociação, o que ficou definido, enfim, todos os detalhes da negociação coletiva desse ano de 2021. Estamos recebendo o Isaías Otaviano, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, e também o Fernando José de Oliveira, que é presidente do Sindicato das Empresas da Construção Civil, sobre a negociação deste ano. Isaías, a negociação fechada, valores definidos, o que se pode falar em relação a esses valores? Ficou dentro daquela que era a proposta dos trabalhadores apresentada ao sindicato? O que dá para se resumir em torno desse valor acordado? Então, a gente tinha feito a nossa pauta de reivindicação, encaminhamos para o presidente do sindicato patronal para ser analisado pela sua diretoria. A gente tinha pedido 9% nos pisos, fomos atendidos na totalidade, e o NPC, para quem ganha acima do piso, que deu em torno de 7,50, 7,60. Entendemos que foi uma negociação rápida, uma negociação onde foi respeitado os direitos dos trabalhadores, tanto individual como coletivo, e como a gente sempre faz a nossa negociação com muita transparência e sempre levando a importância do trabalhador no nosso segmento. Então avaliamos como positivo, tivemos praticamente 2 reuniões e fechamos a convenção coletiva. Talvez fomos um dos primeiros sindicatos com data base em maio a fechar a convenção coletiva. Sempre tem sido assim. A gente agradece o empenho que o Fernando tem como presidente do Sinduscom, como a sua diretoria, o Orlando, que é o secretário de negociação coletiva do Sinduscom, e sempre trazer para os trabalhadores a tranquilidade de ser respeitados os seus direitos, principalmente naquilo que é o mínimo, né? Sabemos que a gente vem de um ano difícil, vivendo momentos sombrios na nossa vida, que é essa questão de pandemia, a questão da insegurança, mas entendemos que foi uma negociação rápida e uma negociação que atendeu aos interesses da categoria. Ficou em quanto percentual? O piso, para quem ganha acima do piso, teve valor diferente, né? Para quem ganha acima do piso, 9%, o NPC, e o piso da categoria, 9%. Teve um ganho real de 1,4% ali. Então foi... se tratando do momento que a gente está vivendo, entendo que foi uma negociação que foi muito importante, e que, mais uma vez, eu destaco o esforço que o sindicato patronal fez em repassar esses aumentos aos trabalhadores, e sempre levando que, como o Fernando gosta de falar, que o bem maior que a empresa tem é os seus colaboradores. Então, respeitando isso, foi feita essa negociação. E volto a repetir que foi uma das primeiras do Estado em fechamento da convenção coletiva, e isso nos dá uma tranquilidade para continuar o trabalho. No que diz respeito, até a gente falou sobre a questão financeira, mas eu gostaria que vocês dessem números. Como é que está a questão de, não sei quem pode falar sobre isso, sobre a questão de vagas? Como é que está hoje o mercado, né, já plena recuperação, né? Espero que continue assim, fala-se em terceira onda, mas como é que está a questão hoje, Fernando, de obras que estão em andamento, de vagas, se houve perda de vagas, houve recuperação de vagas? O que a gente pode falar sobre o setor? Não, vagas, nós não tivemos percas de vagas, pelo contrário, o setor continua empregando, apesar das dificuldades, principalmente na questão de matérias-primas, porque nós tivemos aumentos, e foi uma das coisas que a gente tem debatido bastante. Inclusive, o Brasil é um absurdo, mas a gente dizia assim que o Brasil, um país que com várias usinas siderúrgicas e tudo, a gente está importando aço. Então você vê assim a dificuldade que nós estamos com matéria-prima, os custos muito elevados, né? Chegou um navio de aço agora aqui em Santa Catarina para atender as construtoras. Então você vê falar isso, que vem aço da Turquia para atender aqui as obras, é uma coisa assim que soa um pouco estranho, né? Mas isso tem acontecido. E aconteceu justamente porque o mercado continua bastante aquecido, as obras não pararam. Acreditamos que em Santa Catarina, apesar das dificuldades com essas matérias-primas, não deva parar. Pelo contrário, entendemos que vai continuar empregando, tá? Até porque tem uma demanda bastante grande ainda de construções acabadas. A gente vê aqui em Brusque, por exemplo, tem sempre o pessoal pedindo: você não tem casa para vender, casinha de 2 quartos, casinha de 3 quartos, casinha de... enfim,
existe uma procura bastante grande, porque nós temos um déficit habitacional no Brasil muito grande, tá? O déficit é absurdo. E como a nossa região é uma região bastante empregadora, é o que eu comentei antes, se você for no Cine hoje, deve ter umas 500 vagas abertas de trabalho em plena pandemia. É uma coisa assim que não soa muito bem com a realidade de mercado. Você falar em pandemia, todo mundo pensa, está desempregando e tal. Não, nós estamos empregando. O saldo do CAGED é positivo quanto à geração de empregos aqui na nossa região. Então, acreditamos que não vão ter problema, né? Só complementando um pouquinho mais sobre o que o Isaías falou ali da questão de números e aumentos que tivemos, tá? Se a gente pegar nos últimos 10 anos, 9, 10 anos, 8 anos, tá? Nós tivemos aí um ganho real de quase 30% nos salários, para os trabalhadores, né? Então você vê o quanto a gente tem valorizado a categoria, tá? O quanto a gente tem valorizado nossos colaboradores, que todo ano, no mínimo, foi reposto a inflação, e nós viemos de anos difíceis, tá? Nós viemos de 2 anos de pandemia, que estamos no 2º ano de pandemia. Antes disso, o setor passou por umas crises ali em 2013, 2014, foi anos bastante difíceis para a construção civil, e mesmo assim a gente não deixou de repor, no mínimo, as percas, mas dando um ganho real ainda para os salários base, tá? Então, você imaginar que nos últimos 9, 10 anos foi quase 30%, é um ganho real considerável para um setor que passou por sérias dificuldades, né? Ô Fernando, e como é que foi para vocês? Porque assim, eu acompanho o trabalho das entidades já há muito tempo, em especial o Sintricombi, e nas assembleias a gente percebe que o Isaías é uma pessoa bastante centrada, ponderada. Muitas vezes os trabalhadores querem, vamos solicitar 30% de reajuste. Isaías é uma pessoa mais, não, calma, gente, não é por aí. A gente tem que ter pé no chão. Não adianta eu chegar aqui e dizer que vamos levar 20% de pedido de aumento que a gente vai conseguir. Isso é uma característica dele. Mas você, como representante do empresariado, também tem que convencer a tua diretoria lá sobre a proposta que recebe, né? Como é que foi nesse caso aí? Como é que tem sido diante dessa situação toda aí, levar esses pleitos e como é que o pessoal tem recebido lá? Assim, todo ano a gente sabe que para o empregador, no caso, para a empresa, aumento salarial é perca de receita. Uhum. Isso vai sair da receita para você repor essas percas, tá? Se você não tiver uma consciência, se você não tiver uma forte argumentação, realmente fica difícil. Mas você tem que ter essa argumentação, principalmente mostrando para eles que ou você valoriza, treina, prepara o teu colaborador, ou você vai ter uma mão de obra desqualificada que você vai ter mais prejuízo ainda. Então, ninguém quer perder um trabalhador depois de dar vários treinamentos, depois de ele ter profissionalizado esse cara dentro da tua empresa. Você tem que reter esses talentos ali dentro. Então, fica mais fácil para você mostrar, olha, pessoal, nós temos que no mínimo repor, porque senão daqui a pouco nós começamos a perder. E uma das coisas que a gente fala aqui na nossa região é que, por exemplo, se a gente não der esse ganho real, como eu te falei aí, quase 30% nos últimos 10 anos, vem as outras regiões que têm condições, por exemplo, nosso litoral, tem condições de pagar mais do que nós, principalmente na construção civil, que é uma atividade que é franca expansão no nosso litoral, e estamos muito próximo do litoral. Então esse pessoal começa a migrar para essas outras regiões, e nós começamos a perder mão de obra, depois de treinada, depois de preparada. Então isso tudo facilita também para que a gente possa mostrar para os empresários que precisamos valorizar, pelo menos não deixar a pessoa ficar tão descontente e não ter nem a reposição da inflação, né? Então a gente mostra, alguns se convencem mais fáceis, outros um pouco mais complicado, mas no entendimento geral, a maioria hoje já tem essa facilidade, essa consciência que no mínimo as percas
tem que ser repostos. E da mesma forma com vocês, é fácil, aliás, fácil não é, né? Chegar e dizer assim, olha, é o que nós conseguimos, né? Porque muitas vezes quem recebe lá, para quem recebe, é pouco realmente. Para quem paga, se você juntar tudo, é um valor que pesa no bolso do empresário. Mas como é que o empregado recebe? Ele esperava, sei lá, 20%, 30% do reajuste, ele acaba não conseguindo, embora se tenha um valor de ganho real que também não foi fácil de se conseguir, né, Isaías? Não, nunca é fácil, né? A gente tem que trabalhar em cima de números, né? Os números não mentem, como você muito bem colocou. Não adianta o presidente do sindicato levar uma proposta totalmente absurda que sabe que não vai ser concretizada, criar uma falsa ilusão no trabalhador que ele vai ganhar um determinado aumento de salário que na verdade não vai se concretizar, né? E ainda tem um mito muito grande que a gente tem trabalhado para colocar na cabeça dos trabalhadores que quem dá o aumento de salário não é o sindicato dos trabalhadores, é o sindicato patronal. E muitos acham que quem dá o aumento é o sindicato dos trabalhadores. Pô, mas vocês deram só esse pouquinho de aumento? Mas não é nós que damos o aumento. Quem dá o aumento é o sindicato patronal. A única coisa que a gente faz é fazer a negociação coletiva. Mas, em especial, a gente não tivemos problemas com os trabalhadores da nossa categoria nos últimos anos, porque eles entendem que a gente faz um trabalho sério, um trabalho que busca valorizar cada vez mais a categoria. E quando eu assumi a presidência do Sintricom em 2012, interinamente, em 2013, como presidente eleito, a gente teve um compromisso com o Fernando, com o falecido Ademir, que a gente sempre vai falar no seu Ademir, porque faz parte da história, né? E toda a diretoria do Sinduscom, da valorização da construção civil na nossa região, especialmente do piso. Por que eu trabalho muito forte em cima do piso? Porque assim, o Fernando sabe disso também. O trabalhador, quando ele vai se encostar ou se aposentar ou pegar qualquer benefício, ele vai receber esse benefício pelo piso da categoria, pelo que ele ganha na folha. É ali que ele vai ganhar. Então, se existe um trabalhador que ele ganha por hora ou outras coisas, pra gente não existe esse piso. O que existe é o piso da categoria. Então, por isso que a gente trabalha muito forte a questão do piso. Porque entendemos que o piso vai dar tranquilidade para ele e para sua família quando ele precisar. E uma outra questão assim, que a gente tem que falar e sempre deixar isso registrado, que o sindicato patronal entender da necessidade de nós valorizar o piso, e isso que o Fernando falou é uma máxima. Se nós não valorizar o piso da categoria aqui, nós vamos perder esse trabalhador que já está difícil essa mão de obra para o litoral, porque é totalmente diferente o que é aplicado aqui na nossa região e o que é aplicado no litoral. Aqui tem a cultura do pagamento por hora. Litoral não existe isso, é o piso da categoria, está na folha. Então, eles pagam mais na folha do que nossa região aqui, porque não existe esse trabalho por hora ou por empreito, essas coisas. É basicamente trabalho na carteira. Então, a gente valorizando o piso, além de nós estar dando mais conforto aos trabalhadores da nossa categoria, a gente está segurando essa mão de obra que está cada dia mais difícil na nossa região, Rodrigo. Hoje, se a gente tivesse 60, 70 pedreiros ou servente ou pessoal ligado com ficha lá no sindicato, com currículo, seria empregado facilmente. Não, então a gente não pode perder essa mão de obra que é da nossa região. E a gente também tem uma coisa que tem que se ressaltar, que foge um pouco do que nós estamos falando aqui em negociação coletiva, é as diversas ações que nós temos durante o ano. Os dois sindicatos têm um técnico de segurança contratado, cada sindicato paga meio período para trabalhar na orientação dos trabalhadores e das empresas nos canteiros de obra. É uma assessoria totalmente gratuita que os dois sindicatos oferecem às empresas da nossa categoria e que muita gente talvez não saiba disso, né? Então não é só por causa da negociação coletiva que nós temos parceria, nós temos parceria em vários setores. Então, quando a gente vai falar da construção civil, eu faço questão que o Fernando esteja junto, para que se alguém estiver falando alguma coisa que não é verdade, o outro já vai desmentir, né? Então, um relacionamento desse tipo não é da noite pro dia, é com trabalho, com confiança, é saber que o outro está jogando limpo, está jogando aberto e que a gente não tem nada a esconder um do outro. Cada um lutando pelos seus interesses, pela sua categoria, mas a prova disso que andar junto não significa nada mais do que um bom relacionamento é os números. Se nós conseguimos nesses 10 anos, praticamente 9, 10 anos, 30% quase de ganho real, não é infração, é infração e mais o ganho real. É porque o reconhecimento
pelo nosso trabalho, pelos trabalhadores, eles existem. E uma outra coisa para me finalizar essa questão da convenção coletiva é que pouco sindicato tem o que nós já tivemos. O Sinduscom teve uma convenção coletiva reconhecido a nível nacional, premiada a nível nacional, acho que foi em terceira a melhor convenção da construção civil do Brasil, né? A terceira melhor convenção é isso, né, Fernando? Pode confirmar. Então, a convenção coletiva ela é fruto dos dois sindicatos, não é minha e não é do Fernando, é dos dois sindicatos. Então a gente fica feliz com esse reconhecimento que o Sinduscom teve, porque a gente se sente também parabenizado pela convenção ótima que a gente já vem realizando ao longo desses anos. Bom, são 8h40 agora, o nosso tempo está realmente bem apertado. Como é que fica agora essa questão dos reajustes? Já recaem nas folhas de pagamento? Como é que funciona? Os reajustes, a data base é maio, né? O pagamento do mês de maio é até o 10º dia útil de junho. É isso daí. Então já vai rodar a folha com a... Roda a folha de maio, pagamento de junho já vem com o salário, no mínimo a reposição da inflação, que deu 7,59, alguma coisa, 7,6 praticamente. 7,6 praticamente, né? Tá certo. Mais alguma coisa, Fernando Isaías, que de repente a gente não abordou? Não, seria isso, agradecer mais uma vez o espaço aqui, né, da Mota, o Rodrigo, né, os ouvintes da Rádio Cidade, né, e um bom dia a todos. Isaías, obrigado mais uma vez. Agradeço pelo espaço, pela compreensão que vocês sempre têm com os dois sindicatos, principalmente porque a gente vem trazer temas relacionados à categoria, que é de importância para o trabalhador. A direção da rádio por sempre dar essa oportunidade para a gente falar dos trabalhadores da construção civil e em especial aos trabalhadores do nosso setor, que são a razão da gente estar aqui hoje falando sobre negociação coletiva. Ótima semana a todos e que Deus proteja cada um que está nos ouvindo nesse momento. Bom, conversamos com o Isaías Otaviano, presidente do Sintricombe, e também o Fernando José de Oliveira, presidente do Sinduscom. Depois do intervalo a gente volta com mais informações.